no nome santo de Jesus, eu repreendo todo espírito das trevas, principados e potestades, espíritos malignos que vêm roubar e tirar a fé, que vêm trazer desânimo, que vêm trazer separação no casamento, que vêm trazer discussão, contenda e conflito entre irmãos. Saiam em nome do Senhor Jesus. Nós não estamos pedindo, nós estamos mandando sair no nome de Jesus. E quem vos ataca são os anjos de Deus. Sai deste lugar. Este lugar é do Senhor. Esta igreja foi lavada com o sangue carmesim, com o sangue puro, com o sangue imaculado do Senhor Jesus. E eu te peço cobertura do sangue sobre cada um de nós. Halabassoricati manás. Vem, Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Abre o entendimento daqueles que estão aqui, daqueles que estão online, para que compreendam a tua palavra, glorifique o teu nome, sejam verdadeiramente firmados na rocha, que é Cristo, e sejam mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, então Romanos diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Veja que o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz que em esperança estamos salvos. Esperança é aquilo que se espera. Nós estamos esperando entrar no reino de Deus, esperando estar com Cristo, esperando que Ele volte. A esperança não se vê, porque aquilo que se vê não se espera. Já viu? Para quê? Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Quando Ele disse para Tomé: você creu porque você viu, mas bem-aventurados os que não veem e creem. Aleluia. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Veja bem, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, não se expressa com palavras humanas. Pode ser em línguas, pode ser em gemido, com gemidos inexprimíveis. E ele clama: Abba Pai. Abba Pai foi que Jesus clamou na cruz. Paizinho amado, Pai maravilhoso, aleluia. Veja que o homem, irmãos, perdeu a comunhão com Deus no Éden. Deus habitava com Adão e Eva. Não era para Adão e Eva ter pecados, não seria para ter morrido, era para viver eternamente. Mas o pecado ofende a Deus, faz separação do homem para com Deus. Então, Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a raça humana havia perecido, morrido para Deus, afastado de Deus. Deus não mantém comunhão com o pecador. Então, Deus colocou a sua lei. Não foram capazes de cumprir a sua lei. Por que não foram? Porque os mandamentos são rígidos, são inflexíveis. E o mandamento não é somente o texto expresso
Mas é mais do que isso, veja. O mandamento são intenções do coração. Quando Jesus disse para os judeus que diziam, batiam no peito e diziam: nós amamos a lei e nós cumprimos a lei. Jesus disse: ah, é? Moisés vos disse: não matarás. Porém vos digo eu, o que tiver ódio no seu coração já é um assassino. Veja bem, Deus nos enxerga por dentro. Deus enxerga nossos pensamentos. Deus enxerga a nossa intenção. Sem abrirmos a boca, Deus sabe tudo a nosso respeito. Compreende o que eu digo? Porque Ele é onisciente, irmãos. Ele enxerga por dentro. Ele nos vê por dentro. Então a Bíblia fala que Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Por quê? Veja, o pecado, a força do pecado está na lei. Sabia disso? Porque na lei diz para você não cobiçar os bens do teu próximo. E quantas vezes a gente acabou cobiçando os bens da outra pessoa? A pessoa está próspera, tem uma bela casa, tem um belo carro, e a gente interiormente desejou ter aquilo, que é o que se chama de inveja. Você sabe disso, nós sabemos disso. Isso é pecado. Então não é preciso roubar, furtar o bem para pecar. Basta esse sentimento de querer aquilo que pertence ao outro. Está nos 10 mandamentos. Isto. Nós já pecamos. Então a força do pecado, olha bem o que eu estou dizendo, está na lei. A lei dá força para o pecado. E sabe qual é o aguilhão do pecado? Aguilhão, a espada do pecado, é a morte. A alma que pecar, essa morrerá, está escrito na Bíblia. Então veja bem uma coisa: a força do pecado é a lei, e o aguilhão do pecado é a morte. Por isso todos morrem, porque debaixo da lei, atingidos pelo aguilhão do pecado, morre. Veja bem. Então o que foi que Deus fez? Veja que interessante. Presta atenção agora no Evangelho, puro, hein? Puro. Deus se fez carne em Jesus Cristo. Jesus é conhecido como o Filho do Altíssimo, o Filho do homem, o Filho de Davi, o Filho de Deus. Mas quem foi que se encarnou? Foi Deus, conhecido no Antigo Testamento por eu sou, ou em hebraico, Iavé, no português, Jeová. Compreenderam o que eu estou dizendo? Jeová se encarnou no Filho. Onde está isso, pastor? Isaías 7,14. Eis que vos dou um sinal: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Em Mateus capítulo 1, verso 23, diz que o Emanuel significa Deus conosco. Isaías, que é o profeta messiânico, diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, um filho nos nasceu, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte. Está na Bíblia. Pai da eternidade e Príncipe da paz. Num só versículo mostra o mistério de Deus. Deus se tornou filho, porém Ele é Pai. Um filho se nos deu. Conselheiro, maravilhoso, Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, gente. Não é brincadeira. Iavé, Jeová, o eu sou,
se fez Jesus, palavra hebraica que é Jeová Salvador, sabia? Jesus é Yeshua do hebraico, Hamashia, Messias prometido. Ele é o Salvador, tanto que ele diz exatamente como diz em Êxodo, Deus dizendo para Moisés: eu sou o que sou. E agora Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aleluia, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, glória a Deus. É Jesus o meu pastor, o teu pastor, o nosso pastor. Eu sou, é Yahvé, é o Deus poderoso feito carne, glória a Deus. E ele passou a ter duas naturezas inseparáveis. Ele é verdadeiramente Deus, mas é verdadeiramente homem. Como homem, ele morreu numa cruz. E você sabe por que ele tinha que morrer numa cruz? Para matar o pecado, sabia disso? Aleluia! Jesus morreu na cruz para matar o pecado, glória a Deus, para destruir o pecado. Onde está isso na Bíblia? Romanos capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, diz: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Está escrito ali, aleluia. E diz no versículo 3, o que era impossível a lei fazer. Por quê? Se alguém é capaz de cumprir a lei, é salvo pela lei, mas ninguém pode cumprir a lei, porque escrito está: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23, excluindo Jesus, todos nós somos pecadores. Então Deus não tinha outra forma de fazer que jeito? Na sua carne, matar o próprio pecado, condenar o pecado na morte. É o que está em Romanos 8, verso 3. Na morte, na carne de Jesus, ele condenou o pecado que tem o aguilhão da lei, e ressuscitou o terceiro dia e disse para o pecado: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluia, porque Jesus ressuscitou, glória a Deus, e venceu a morte como homem, aleluia. Agora, todos os que creem verdadeiramente em Jesus passam a ter a vida eterna. Por quê? Porque Ele tomou nossos pecados, levou nossas iniquidades, levou nossas doenças, levou nossas transgressões. Onde está isso na Bíblia? Isaías capítulo 53, versículo 4 a 10, 11. Está escrito na palavra: Ele levou sobre Ele próprio. Mas isto tem fundamento bíblico? Tem fundamento bíblico. Se fomos condenados por causa de um homem só, que é Adão, somos salvos por um homem só, que é Jesus. Oh, glória a Deus! Veja aí, Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante. Aleluia! Quer ver que é mais? Ele quis nos dar como herança a vida eterna. Ele quis dar de herança para mim, para você, para nós, o céu. E sabe para que ele tinha que fazer por isto? Ele deu esse testamento. Ele tinha que morrer, porque o herdeiro só toma posse da herança depois que o testador morre. Onde está isso na Bíblia? Hebreus capítulo 9, versículo 16. Pois ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos tornar herdeiros de Deus e da vida eterna. Aleluia! Porque na Bíblia está escrito: quem pode intentar
acusar os escolhidos de Deus? Quem? A morte? A vida? O porvir? Alguma outra criatura? A profundidade? Quem poderá acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, aleluia. Deus é onisciente. Para Ele não existe tempo como existe para mim, para você, para nós. Não existe ontem, hoje, amanhã. Para Deus todas as coisas estão na sua presença, são patentes na sua presença. Veja bem, então Ele viu tudo que nós somos antes de nós existirmos. Ele viu os que haveriam de crer na sua palavra, e estes que haveriam de crer na sua palavra, Ele já escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Oh glória, veja bem, Ele viu que você, eu, nós iríamos dizer: eu quero Jesus. Eu não quero ser justificado por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço. Eu quero Jesus. E Ele sabe quem recebe Jesus de verdade. Não adianta uma pessoa dizer: eu recebo Jesus de qualquer jeito, e não recebeu. Ele sabe. Ele sabe quem verdadeiramente nasceu de novo. Ele sabe verdadeiramente quem está em Cristo. Ele sabe, aleluia. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, aleluia. Glória. As criaturas que são não estou falando de criaturas irracionais, eu estou falando de ser humano, criaturas racionais, olha aí, que não querem Jesus, não têm a vida eterna, serão julgados pela lei e condenados. Mas os que querem Jesus, estes são justificados por Jesus. Como diz em Romanos 5, verso 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso temos entrada a esta graça. Que graça? É a igreja? Não, a graça é Jesus. Ele é o presente de Deus por nós, aleluia. Compreenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Então Ele já viu o meu, o seu, o nosso pecado, todos eles, do passado, do presente e do futuro. E sabe o que Ele diz? Não existem mais. Foram cravados no corpo de Jesus. Foi pago pelo corpo de Jesus. Oh glória! No corpo de Jesus o pecado foi desfeito. Porém, aquele que não crê em Jesus, o pecado tem domínio sobre eles. Por isso, eles creem em ídolos, creem em imagem, creem em espírito, creem em leitura de mão, creem em horóscopo, creem em espiritismo, crê errado. Temos que crer certo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, aleluia. E Jesus diz em João 5, 24, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Percebam os verbos colocados ali. Aquele que crê tem o quê? A vida eterna. Está no presente. O verbo não está no futuro, nem no condicional, mas está no presente do indicativo. Aquele que crê tem a vida eterna. Não entrará, aí é futuro. Aonde? Em condenação. Está vendo? Por quê? Quem crê em Jesus não morre, passa dessa vida para outra e vai para a glória. Aleluia. Mas o que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Olha, é tão simples. Pelas nossas palavras podemos ser justificados ou condenados. Quando cremos em Jesus de todo o coração, é necessário falar com a palavra. Eu creio em Jesus, eu recebo Jesus,
Ele é o Filho do Deus vivo, e eu passo a ter perdão e passo a ter a vida eterna. Onde está escrito isso? Romanos 10, versículo 9 e 10. Quando cremos no coração e falamos com a boca, somos salvos, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a justiça. O que é coração mesmo? Pensamentos. Quando eu creio no meu pensamento e eu falo com a minha boca. A boca fala o quê? O que o coração está cheio. E o coração é pensamento. Então, meu pensamento está cheio da presença de Deus. O Espírito Santo usa, aleluia. O Espírito Santo usa todo servo de Deus, toda serva de Deus que tem o seu coração cheio da palavra, aleluia, glória a Deus, compreendeu? Porque a boca fala o quê? O que o coração está cheio, e o coração é nossos pensamentos. Perceba bem claro isto. Então, amados, quem fecha o pensamento para Jesus, não tem Jesus, não recebe Jesus. Fecha o coração, fecha o pensamento. Por quê? Só pensa neste mundo, só pensa nas festas deste mundo, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em se divertir, só pensa em viver a vida. Jesus diz: aquele que perder sua vida por mim, achará. Está entendendo? Então, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Jesus está dizendo radical, radical sim, perder a vida é gastar tempo, perder a vida é ter tempo para Deus, perder a vida é adorar a Deus, vir para a igreja e adorar a Deus. Perder a vida, gastar a vida é trabalhar para Cristo. Perder a vida é visitar os enfermos, orar pelos necessitados, pregar a palavra e testificar de Jesus. Isto é perder a vida. Oremanaia. É isso que é perder a vida, é gastar a vida, é gastar o tempo, é se empenhar por Deus, porque aquele que faz isto na terra já recebeu a vida eterna, porque tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Compreenderam bem agora? Mas tem gente que diz assim: não, você está me convidando para ir para a igreja? Não, agora eu tenho um jantar especial, agora eu tenho um passeio maravilhoso com os meus amigos, só na hora do culto. Interessante, né? Agora tem um jogo que eu não posso perder. Olha bem, nós temos que ter prioridades. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus quer que você viva. Não é pecado você assistir um jogo, não é pecado você ver uma corrida de carro, não é pecado você sentar-se em uma mesa para jantar, não é pecado você se alegrar com o seu amigo, mas pecado é você deixar Deus de lado por causa dessas coisas. Compreenda o que eu estou dizendo? Pecado é se embebedar, pecado é drogas, pecado é vícios que não se controlam, não se dominam. Pecado é transgressão à lei de Deus. É isso que é pecado. E o pecado pega a sua força onde mesmo? Na própria lei de Deus. Na lei de Deus está dito assim: não farás imagem de escultura, não se ajoelharás diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. E os seres humanos fazem isso. Mas é lembrança, é como uma foto. Eu gostaria de ver foto de Jesus. Você tem alguma? Quem tem foto de Jesus aqui? Nós não temos foto de Jesus, mas nós temos Ele no nosso coração. O Espírito Santo é o outro eu de Jesus, sabia? Primeiramente, Deus Criador. Segundo, Deus Salvador. E agora, Deus em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Então, se você está triste, aborrecido, saiba que o Espírito Santo,
Ele faz oração por você, sabia? Ele geme dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, que foi o texto lido. Romanos 8, verso 24 a 26. Ele pede como convém. Ele é o Paráclito. O que é Paráclito? É o advogado. E quem é o advogado? 1 João, capítulo 2, versículo 1. Jesus! Jesus é o advogado. Ele esteve no meio dos homens, agora Ele está dentro de nós que cremos, aleluia. E como nós cremos, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Não precisamos de nada para se referir, para adorar. Buscamos a Deus no nosso espírito e o adoramos em espírito e verdade, aleluia. Glória a Deus, santo é teu nome, Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, ele diz, deve ser capítulo 14 ou 15 ou 16. O mundo não conhece o Espírito Santo, mas vós o conheceis, ele diz para os seus discípulos, porque ele está no vosso meio e habita convosco. Como que ele estava no meio dos discípulos? Através de Jesus, veja bem. Mas Jesus conclui dizendo, mas ele estará em vocês, ele estará em vós. E quem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, está em Romanos 8, verso 9. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, ou é o Espírito Santo, são palavras sinônimas. Aquele que crê em Jesus, ama Jesus de todo o coração. Percebe que é muito melhor ter a vida eterna garantida por aquele que pagou por nós com o seu sangue, remiu, isto é, quitou nossas dívidas de pecado, destruiu o pecado com a sua morte na cruz, Romanos 8, verso 2 e 3. Então Ele te dá a garantia, e me dá a garantia da vida eterna, aleluia. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me ouvem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais haverão de perecer, porque meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode tirá-las da mão do meu Pai, e eu e o Pai somos um, aleluia. Entenderam? Essas são as palavras que Deus me deu nessa noite para o teu coração, para o nosso coração. Receba essas palavras, aleluia.